amigas, olá, amigos. Estou recebendo hoje, com muita alegria, muito prazer, o meu amigo o professor Clípson Alves dos Santos, professor de Geografia da Universidade Federal de Alfenas. Como eu disse, ele é meu professor. Eu, depois de velho, voltei a estudar. Estou realizando um sonho antigo de estudar geografia. Entender não só o planeta, não só as questões de relevo, de mapas, mas também a geografia humana, né? E o Clípson é um professor que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Nós vamos falar aqui hoje sobre rios, por exemplo, sobre o nosso Lago de Furnas, da luta do povo do Lago de Furnas, sobre a universidade, o papel da universidade, e um pouco sobre a pandemia, né? Seja bem-vindo, professor Clípson. Obrigado, Pompílio. É um prazer estar tendo esse tempo aqui para a gente conversar um pouco aí sobre a nossa região, né? Agradecer pelo convite. É sempre um prazer a gente estar contribuindo um pouco com os debates, né? E para nós também, falando como professor do curso, né, e como universidade também, é muito bom a gente ter você como um parceiro, né, lá no curso, né? Obrigado. Que isso muito nas discussões, no debate, pela experiência, pela vivência aqui da região, isso faz com que a gente aprenda muito, né, sobre diversos aspectos, né, diversos temas, inclusive sobre um pouco mais, né, sobre a nossa como contribuir e colaborar aqui com Alfenas e com a região do sul de Minas, né? Muito obrigado. Olha, tem uma coincidência. O professor Clípson foi dirigente do Comitê de Bacia do Lago de Furnas, do GD3, e eu também fui. Eu fui um dos fundadores, fui o primeiro presidente do Comitê de Bacia, e essa é uma luta muito interessante, né? O Comitê de Bacia, se tivesse realmente oportunidade de desempenhar o papel que se espera de um comitê de bacia, se os governos compreendessem que, ao empoderar os comitês de bacia, eles não estariam perdendo poder, talvez a questão ambiental no nosso país fosse diferente, não é, professor? Com certeza. Eu estou no Comitê de Bacia já desde 2011, 2012, né, aqui de Furnas. E eu trabalho com essa parte de bacia hidrográfica, assim, desde quando eu estava na graduação, isso já há quase 25 anos atrás, né? E, e é um desafio o Comitê de Bacia. Só para falar assim rapidamente, né? O Comitê de Bacia até eu vou fazer essa explicação, porque essa é sempre uma dúvida na disciplina de Quem gestão de sabe recursos acha que todo hídricos, mundo né? está compreendendo, e às vezes é bom É, sempre explicar direitinho o que é, afinal de contas, um comitê de bacia hidrográfica, né? e até o pessoal confunde muito com a Lago, né, que tem um outro objetivo. E o Comitê de Bacia, ele é uma importante ferramenta que a gente chama de gestão de recursos hídricos. E tem um aspecto muito importante nisso, porque a Constituição de 88 ela traz algumas mudanças muito fortes, impactantes nas discussões sociais, e uma delas é as possibilidades de participação da comunidade nas decisões. Isso vem da Constituição. E aí várias leis foram tendo que ser mudadas. E eu falo isso muito em aula. Então, por isso que a gente vê Conselho de Saúde, Conselho de Educação, vários conselhos por aí afora, foram mudanças provocadas pela Constituição de 88. E na gestão das águas, a gente tem um órgão colegiado, que é o órgão que toma as decisões sobre a bacia. Então, antigamente, antes da década de 90, a decisão sobre como se usar a água, ela era feita de forma centralizada. O governo federal e o governo estadual era quem tomava as decisões. O Comitê de Bacia ele foi criado, né, justamente para órgãos, instituições, os governos, as prefeituras, mas também a sociedade civil. De Aí forma entra paritária, né, ONGs, inclusive, né? isso de forma paritária, ou seja, é a mesma quantidade de membros das diversas áreas, né? Então, isso é muito importante porque você coloca todos os interessados, né, no uso das águas para discutir, debater e tomar decisões. Então, o Comitê de Bacia tem essa função, ele toma as decisões em relação a
a todos os aspectos da gestão e, inclusive, o uso da água e outras questões É demais. Então, porque há muitos conflitos pelo uso da água, né? A natureza Uhum. não consegue produzir água na quantidade e, às vezes, na necessidade que a economia precisa. Por exemplo, a agricultura precisa de água, o abastecimento humano precisa de água, a energia elétrica precisa de água. E como não há água abundante para todos, é preciso que se estabeleça uma forma de controle. E o comitê faz isso, né? Ele atua para diminuir os conflitos, para que todos possam usar a água para todos os fins, né? Eu falei aqui alguns, mas tem o turismo, tem a pesca, tem a criação de peixes, enfim, a navegação, né? Que são usos importantes da água. O comitê tem esse papel, né, professor, de administrar isso, de não deixar que um usuário, que possa ser grande, como, por exemplo, as hidrelétricas, se sobreponham sobre os outros, não é? O comitê de bacia, ele é justamente isso que ele faz. Além dessa parte dos conflitos, tem outras, né, outras funções também, mas essa parte dos conflitos pelo uso da água é um dos principais fatores de discussão dentro do comitê. A gente tem outros de regulação, como autorizações, como a outorga, a cobrança, que ela vai ser uma realidade nos próximos anos, a cobrança pelo uso da água. Mas, Sim. assim, até mesmo essa questão de se discutir, as políticas para se discutir esse uso dos diversos segmentos, né, de forma que um segmento ele não prejudique o outro, né, que a gente tem um exemplo que é muito, na verdade, isso é quase em muitas bacias hidrográficas a gente tem esse problema, né, a geração de energia entrando em conflito com outras atividades de irrigação, do turismo, da navegação também, A e a agricultura, né, legislação, o a agronegócio, que é agricultura. grande usuário de águas, por exemplo, no Rio São Francisco, a gente sabe que a grande responsável pela diminuição do volume de água no Rio São Francisco, lá na região do Nordeste, é exatamente o agronegócio, que precisa usar água para fazer, né, agricultura, para Uhum. plantar as culturas que o Brasil precisa tanto, né, e que, inclusive, é um dos principais produtos de exportação brasileiros, né, professor? Exatamente. E a função do comitê de bacia é discutir formas para se minimizar esses conflitos. E aí, mas assim, é muito assim no sentido de você propor ações, propor políticas. Então, o comitê de bacia ele vai muito nessa esfera, que é a esfera de pensar caminhos, pensar maneiras para cumprir a legislação federal e a legislação estadual. Mas é um órgão muito importante. E aí, o que a Porque gente... ele é composto também pela sociedade civil. Então, os Exatamente. grandes usuários, eles estão presentes, mas a sociedade civil também. Então, as políticas são debatidas de forma colegiada, né? E as decisões Uhum. são sempre buscadas em forma de consenso, né, professor? E é sempre assim, e também você tem, por ser um órgão paritário, né, onde os membros, os diversos segmentos, eles têm a mesma representação, você consegue, de alguma forma, minimizar os interesses políticos e econômicos que são muito comuns nesse tipo de conselhos, né? Principalmente onde você envolve questões econômicas muito fortes, como você falou, da questão toda da agricultura, né? E tem indústria também, que é muito forte, essa E utilização da assim, água. a partir dessa ligeira, né, explicação que o senhor deu aqui sobre o Comitê de Bacia, a gente pode abordar, então, um dos aspectos que a gente levantou aqui, que é a hidrelétrica. Por exemplo, Furnas. Por exemplo, o Lago de Furnas. Nós temos vivido no passado recente e agora, atualmente, uma baixa no nível das águas do lago, o que traz prejuízos econômicos muito fortes para muita gente, para toda a nossa região. Só na margem do lago são 34 municípios. Eu fui presidente da Lago também, quando fui prefeito de Alfenas, e a Lago também presta um trabalho importante nisso. Mas a hidrelétrica, o sistema elétrico brasileiro, enxerga nossas águas como reserva, como potencial, né? Como energia elétrica. E
Isso é importante, porque o Brasil precisa da energia elétrica. E a nossa matriz é hidráulica, né, professor? Mas traz um prejuízo grande para as regiões das margens do Lago de Furnas, né? Eu acho que esse é um fator muito importante, né, da gente entender. No primeiro aspecto, eu sempre gosto de falar isso para os alunos e nas oportunidades que eu tenho eu falo. Eu cheguei aqui em 2010 e o Lago de Furnas, eu entendi o que era o Mar de Minas quando eu cheguei aqui e eu fui passear no lago, que a gente chega próximo. E, assim, realmente é um recurso natural que ele tem um valor social, um valor econômico e cultural de fortíssima expressão. Inclusive, eu já fui em diversas audiências públicas, né? O debate aqui na nossa região é um debate que ele é muito singular, porque existem diversos reservatórios na bacia de São Francisco, grandes, em outras bacias, no centro-oeste, no sul também, e aqui no sudeste, mas o Lago de Furnas, ele tem aqui tem uma força cultural muito expressiva. Então, a gente não tem como a gente desassociar esse apego que as pessoas têm em relação ao lago. Isso é impossível na nossa região. Por isso que tem experiência de outros lugares que são bastante interessantes, precisam ser estudadas, mas aqui é um caso bem particular. E aí a gente tem uma grande situação. Primeiro, o Brasil ele tem uma fonte de energia hidrelétrica, né, que a gente chama de hidrotérmica. O que quer dizer isso? Que a dependência de toda a produção econômica que o país tem para tudo está relacionada à produção da água dos rios e à geração de energia, a produção de energia pelos rios e a geração de energia pelas termoelétricas. E principalmente as termoelétricas que são a carvão e algumas termoelétricas a gás. Então, o sistema de produção de energia do Brasil ele tem uma dependência fortíssima da geração dos rios, né? Então, esse é um fator. E o que a gente, acompanhando e estudando a área há muitos anos, existe um empenho realmente dos governos anteriores. Na verdade, isso não tem nem muita relação com um governo específico, mas por isso que é de Estado, né? É de tentar ampliar outras fontes, mas isso é muito tímido. O que a gente vê do ponto de vista prático é muito tímido, e que ainda a gente Quando tem uma você tem, dependência do rio. você tem essa característica brasileira de ter rios propícios para barramento, para uso de sua energia dos rios, a produção de energia elétrica, fica óbvio que ele vai ser mais usado do que outras Uhum. fontes, né? E uma coisa interessante, assim, muito importante de energia, principalmente de grandes volumes, que não é possível se armazenar. Então, não tem como armazenar energia. Toda energia que é produzida nas hidrelétricas, e até hoje, que é uma tendência, a energia que é produzida nas residências, a energia fotovoltaica, qualquer tipo de energia elétrica que é produzida, ela vai atender a demanda e ela vai entrar na rede de distribuição, tanto aquelas dos estados, né, o Sistema Interligado Nacional, como também a rede urbana. Então, o que está na rede foi usado, Já né? foi. E então Não não tem volta. como se armazenar, não tem como. E aí existe um armazenamento de energia indireto, né? Que Que é. são os reservatórios. Então por isso que acontece? A gente vê o reservatório de Furnas é um dos principais do Brasil até hoje. Ele foi construído lá na década de 60, mas é um dos principais do Brasil. Ele tem uma importância muito grande na região Olha, sudeste brasileira. a localização geográfica, inclusive, é no coração do Sudeste brasileiro, né? Ele É, tem uma importância estratégica para o sistema elétrico nacional. O Rio Grande, aliás, é o rio, né, que é o principal rio da bacia, é o rio da energia elétrica brasileira, né, professor? uhum. E Furnas é um exemplo muito claro desse estoque de energia, que é justamente a água armazenada. E é um tipo, que a gente tem dois tipos de reservatórios. É o reservatório de acumulação, que é esse que nós temos É o aqui, que é o de nosso, o Furnas, Lago de é o Furnas, nosso. É um reservatório com grande volume de água que fica armazenada e ao longo dos dias, da semana, dos meses e ao longo do ano, essa água ela vai sendo liberada para gerar energia.
Então, por isso que o reservatório de acumulação, que é o de Furnas, ele tem essa função de ser um estoque de energia ao longo do ano inteiro. Por isso que a gente tem essa oscilação, que aqui em Furnas é muito visível. Ou seja, isso, armazena né? água no período chuvoso, que vai de mais ou menos de novembro a maio, e Uhum. gasta essa água de junho a outubro, que Exatamente. não é um período chuvoso. Então, acumula água, como se estivesse acumulando É, energia. E exatamente. usa essa água para produzir energia que vai embora e é usada e não volta mais, né? Volta Não a volta. chuva, se chover. O que aconteceu na nossa região também foi um período de estiagem bastante prolongado e bastante severo, né, professor? Assim, só completando, né, diferenças, para não esquecer, o reservatório Ah, de acumulação é esse, como o de Furnas, e o outro que a gente chama de fio d'água, que é um reservatório onde ele é um tipo de usina, né, onde a água passa e gera energia somente pelo o desnível, né, pela pressão da energia no sistema hidrográfico, né? Então, ou seja, ele não tem grandes reservatórios, né? Não tem grandes reservatórios. E aí, Furnas tem esse aspecto, né, que é um aspecto de além desse acumulação ao longo aspecto, do ano. tem um também importante. Além de acumular água para gerar energia, a caixa d'água do reservatório de Furnas regula o próprio rio também. Se é necessário gerar energia em algum outro local, se é necessário ter água na cadeia toda das várias barragens que tem aqui até chegar no Rio Paraná, o Lago de Furnas tem essa função também de reguladora, né, do fluxo do rio, né? É isso, ele está na cabeceira, né, está na parte mais alta da bacia, e ele tem um grande volume de água, né, reservado, ele foi pensado para isso, e ele foi pensado no sistema Rio Grande, que é composto não só pelo reservatório de Furnas, como a gente tem mais 8 reservatórios que estão abaixo, até chegar lá na pontinha do Triângulo Mineiro, onde ele encontra o Rio Paranaíba. Então, ele tem a função, além de gerar energia, ele libera a água também para regular a produção de energia dos outros reservatórios. Então, o Professor, Lago de mas Furnas ele tem essa eu quero característica. entrar no aspecto agora. O senhor deu entrevistas, inclusive, para a TV Globo, a IPTV, aqui da região, inclusive no estúdio, eu assisti a sua entrevista no estúdio, inclusive, falando sobre a necessidade de se discutir uma cota mínima que seja possível diminuir o sofrimento da região quando o sistema elétrico precisar de energia. Ou seja, que o sistema elétrico não olhe para nossas águas e se considere dono absoluto dela. Essa água é do povo da região do Lago de Furnas. O povo que mora e usa essas águas tem o direito de usá-las também. E não o sistema elétrico teria o direito inalienável de usar essas águas quando, como e quanto quiser, sem dar satisfação nem para o Comitê de Bacia, que nós já falamos, nem para a sociedade civil de maneira geral. Me lembro que, na sua presença na IPTV, você, inclusive, falou disso, da necessidade de se ter realmente um nível de água que propicie a todos, minimamente, utilizar dessas águas. Assim, igual eu comentei, né? Inclusive em off eu falei algumas coisas isso para os repórteres lá, mas a gente sabe que muitas vezes assim na televisão, né, normal é muito difícil de entrar em algumas discussões. E a região de Furnas, eu comentei aqui também, a gente tem um aspecto cultural muito importante. Esse é um foco. E um outro foco que eu penso que é o foco que entra no maior conflito, né, conflito em relação a essas discussões, é a indiferença, né, é a indiferença em relação a quem controla o sistema de produção de energia no país, trata essas peculiaridades regionais. Então, vamos pegar um histórico, né? Vou tentar ser bem sucinto. Na década de 60, início da década de 60, Furnas começou a funcionar. Furnas foi a maior hidrelétrica da América Latina, a maior grande hidrelétrica da América Latina e uma das principais do mundo na época.
Isso é algo assim muito importante, muito interessante. Ela fez parte do esforço brasileiro de buscar o desenvolvimento, né? Inclusive com o presidente Bossa Nova lá, o presidente, né, Juscelino Kubitschek, né, o mineiro Uhum. diamantina. O Juscelino, ele tinha essa visão, ele na época, ele ainda estava aqui em Minas Gerais, ele tinha essa visão da necessidade que o Brasil tinha de crescer economicamente, da industrialização, e isso tudo, naquela época, e até hoje, passa pelo mesmo caminho, precisa de energia. Então, Furnas foi pensado num período onde tinha-se uma série de demandas econômicas que Furnas foi construída para atender. E Furnas fez esse papel. Só que isso teve um preço muito grande para a região, do ponto de Sim. vista social. Ambiental também. Mas, assim, eu não quero entrar nas questões ambientais, porque hoje existe uma legislação muito bem estruturada sobre isso, que na época não existia. Inclusive, nas últimas vezes que eu fiz uma pesquisa, não tinha um estudo de avaliação de impacto ambiental de Furnas. Fosse hoje, talvez não se construísse um reservatório Esse desse modelo, tamanho. não, com certeza não. Mas o que acontece? Passou esse período todo, a sociedade regional ela foi extremamente impactada socialmente. A gente tem diversos estudos que foram feitos aqui na universidade, de outras universidades, colocando todos os impactos sociais, né? Pessoas perderam as suas vidas mesmo, foram impactadas por depressão, por perda de renda, e o governo estadual naquela época... Perderam suas referências. Há um livro do senhor Ildeu Manso Vieira, Uhum. chamado Mandaçaia, é uma localidade em Alfenas, né? Um bairro rural, e ele narra a saga de uma família que perdeu não só tudo no sentido material, mas as referências, né? De cultura, de Exatamente. passado, de vida, de laços. Enfim, a questão cultural que o senhor está levantando aí, né? E isso foi muito forte aqui na região, né? Você teve municípios que foram divididos ao meio, que é o caso de Fama, muito interessante, literalmente divididos ao meio, que você não consegue ir para lugar nenhum do município que não seja transpondo o reservatório através de balsas. E aí teve esse impacto social muito grande, o impacto econômico foi muito grande, houveram muitas perdas econômicas, então já existe Fama, um Guapé passivo também, Guapé, a social, cidade de Guapé também foi o submersa, Guapé né? também, exatamente. Então existe um passivo, ou seja, existe uma dívida social, cultural, que ela está em aberto. Só que o que aconteceu aqui na região? Isso é muito marcante. As gerações elas foram passando e aí as pessoas elas começaram a observar, né, que o reservatório ele poderia ser uma alternativa, né? Ou seja, houve uma perda que aconteceu lá atrás, mas que isso precisava ser superado e que o reservatório ele poderia ser uma forma de se ter uma reconquista, uma nova reconfiguração social e econômica da região. Só que aí o que a gente tem? A gente cai, né? A gente entra de frente de colisão com uma questão que ela é extremamente delicada, né? Que são os interesses econômicos que a gente vê que são muito fortes, né, em relação ao setor de geração de energia. Porque o que acontece? Toda vez que entra na discussão sobre a geração de energia e esse nível do reservatório, que ele oscila muito, cai-se no mesmo tópico, na mesma justificativa. O reservatório ele foi feito para gerar energia. E até eu queria Né? dar uma observação muito, muito importante em relação a isso. Isso não pode nem entrar na pauta de discussão. Né? Por que não pode? Porque a Constituição ela mudou, a sociedade mudou, a estrutura social e econômica ela não é mais da década de 60. Naquela época você poderia até se justificar isso para a questão do interesse nacional, mas hoje um setor do governo federal, né, ele dizer que a Furnas foi feito para a produção de energia, isso mostra uma insensibilidade social e cultural muito grande. Mas aí poderia até dizer que isso é romântico, né?
eu falar isso, né? A questão de social e cultura é romântico. Mas aí a gente tem um problema que é um problema jurídico, porque com a Constituição, a Política das Águas de 96, a gente entra um artigo que é o artigo dos usos múltiplos da água. Aí é essa que é a questão. Hoje não existe mais uma questão que é só uma questão econômica, existe uma questão jurídica, né? A gente falar que Furnas foi criada para gerar energia, isso vai contra a Política Nacional de Recursos Hídricos, mesmo se a gente considerar que é uma questão de interesse nacional. Tudo bem que é uma questão de interesse nacional, então que o coletivo pague esse dano que ele tem causado, pague esse dano que ele está causando, na verdade. Né? Se a gente fala assim, é a produção de energia, ela foi criada para isso, e que é o interesse do coletivo, ou seja, interesse nacional, porque gera energia para o Brasil inteiro, ele é mais importante que o interesse local. Então, esse interesse nacional, ele tem que ressarcir, ele tem que, de alguma forma, ressarcir o dano que ele está causando localmente. Por quê? Da década de 80, de 90 até os dias de hoje, houveram investimentos muito grandes para se utilizar o reservatório, até mesmo aproveitando o que a legislação determina. Então, por isso que a gente viu pousadas, restaurantes, né? A gente vê toda uma utilização, né? A pesca, os esportes náuticos, a própria navegação, né? Professor, entrando até aqui na falando, rotina do reservatório. olha só, eu quero me lembrar de dois aspectos. Primeiro, da coincidência histórica do advento do lago, do início da operação da hidrelétrica, com um período histórico importante que foi o início da ditadura militar também, em meados da década de 60. Isso também tem um impacto e um aspecto cultural até fundamental, né? Naquele tempo era impossível que a sociedade, que era bastante desorganizada, se organizar em torno de qualquer coisa. E também isso que você levantou sobre a compensação do restante do Brasil para com a região que dá a sua parte de contribuição, ao ter perdido as suas terras férteis, ao ter perdido a sua história, a sua cultura, me lembra o início do governo Lula. Eu era prefeito, e nós criamos o diálogo de concertação com C, no sentido de uma orquestra, onde todos os instrumentos estão tocando a mesma música, a mesma, né, melodia. E, naquela época, todos os esforços das empresas estatais ou empresas do governo do estado ou empresas privadas da região, elas trabalharam na criação de um plano de desenvolvimento sustentável com a utilização dos recursos, por exemplo, dos royalties, de participação dos lucros. Por exemplo, na época, eu coordenei a elaboração de projetos executivos de saneamento em toda a região. Todos os municípios da bacia receberam um projeto ou para tratamento de esgoto, ou para drenagem, ou tratamento de água, ou até para aterros sanitários, a questão do lixo, resíduo sólido, que também é importante. Só que os governos mudaram, e mudou o prefeito, no caso os prefeitos, eu inclusive, mudou o governador, mudou o presidente da República, e isso parou. É uma característica da política brasileira também. Teve uma descontinuidade nesse diálogo. Eu acho que isso que você levanta pode ser um argumento agora da sociedade civil. Não, nós queremos uma compensação que seja feita de um modo assim, só depressionar o lago, diminuir o nível dele, se for absolutamente necessário, ouvindo a comunidade e criando políticas compensatórias de desenvolvimento. Isso me lembra também uma questão que eu gostaria de abordar contigo, que na época nós criamos também o Fórum das Universidades da região do sul de Minas. A Unifal participou ativamente naquela época. E a universidade começou, então, a produzir conhecimentos nesse sentido, do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, as universidades ajudaram a realizar os planos diretores dos municípios, que tinham como elo de ligação o Lago de Furnas. Então, eu acho assim, o papel da universidade, já que o senhor é um homem de universidade, né, um professor, o que o senhor acha do papel da universidade
nessa questão, especialmente uma universidade como a Unifal, que está às margens do Lago de Furnas? É, o, eu acho que, assim, a gente tem vários caminhos aí, né? Quando a gente coloca a questão aqui do reservatório de Furnas, nós temos diversos eixos, né, relacionados ao problema, relacionados às características, né, que estão envolvidas. Vou te dar um exemplo, né, que até mesmo para discussão dessa questão do uso do reservatório, né? Uma questão que a gente discute aqui na universidade, que eu falo muito com os alunos. E a gente, assim, um pouco do perfil do uso de recursos naturais no mundo, e no Brasil não é muito diferente, onde você pensa que os recursos naturais eles só têm uma finalidade da gente explorar para atender necessidades humanas que são relacionadas a necessidades econômicas, né? Esse conceito, ele já não existe mais, porque a gente entra com outras demandas humanas que não é somente a questão da renda, do emprego, né? Você tem a qualidade de vida, por isso que a gente fala hoje que é muito importante, né? Que é muito importante que a gente pensar, no caso do lago, alternativas de uso que não seja somente usos relacionados a simplesmente a produção de energia, que é o maior uso econômico que tem aqui da região, mas também outros usos que vão gerar renda, mas que vão ser usos da água, utilizações, que as pessoas vão ter um momento de lazer, ter um momento de descanso, e que isso faz parte, isso gera negócios, né? Então, ou seja, o reservatório ele não serve somente para a gente explorar a produção de energia, mas existem outros usos que são igualmente importantes. E a universidade, ela traz essas discussões, esses debates relacionados a esse tipo de entendimento, mas relacionados a outros que são muito importantes, né? Por exemplo, a gente aqui na Unifal tiveram projetos grandes sobre a questão da piscicultura, dos organismos aquáticos, né? Agora, né, a gente sabe que tem professores da geografia que estão começando a entender como que esse volume de sedimentos que chega, então, no reservatório, o assoreamento, então isso vai acabar trazendo alterações, não só de interesses que é de Furnas para a produção de energia, mas também interesse dos organismos e dos próprios problemas de erosão que são comuns na região, e as questões sociais, as questões culturais, as questões econômicas, entender isso, né? As questões de saúde, porque o reservatório ele tem uma função muito grande. Por exemplo, a gente consome muito peixe aqui na região e tem muitos criadouros, né? Muitos tanques-rede, isso tem crescido muito. Então, a qualidade das águas em relação a essa criação de peixe na nossa região, as consequências das doenças de veiculação hídrica, a gente tem próprio saneamento, não tem como a gente falar de saneamento sem trabalhar a questão dos recursos hídricos na região. E quem produz as ferramentas para que as decisões são tomadas é a universidade. Né? Nenhuma decisão política, né, ou econômica, ela pode ser tomada sem se ter uma compreensão técnica daquele assunto. Então, a universidade ela é um órgão, uma instituição que ela traz esse arcabouço para a tomada de decisão com coerência, né? A gente está vendo isso muito claramente nas discussões sobre a Covid, que não adianta a gente olhar somente na perspectiva da geração de renda, do emprego e também da questão da economia, sem a gente compreender como que esse vírus ele circula. Isso não tem como a gente entender isso sem analisar, sem estudar, sem verificar. Então, a universidade é uma instituição que é fundamental no processo de decisão para qualquer assunto. E aqui a gente tem uma vantagem muito grande. Nós temos duas grandes universidades aqui em Alfenas, tem outras universidades federais de Lavras, tem a lá de Itajubá também, que todas estudam o reservatório. E até a gente, nessas discussões, né, que elas vão prosseguir sobre essa oscilação, sobre a cota 762, que tanto se fala, vai chegar um momento, e esse momento ele já estaria acontecendo se não fosse essa pandemia, que é um momento de discussão técnica, né? Porque até agora, assim, que é muito importante, as frentes parlamentares, essa frente parlamentar que foi criada, eu participei lá da audiência pública de criação dela em Belo Horizonte, eu acompanhei, a gente tem um corpo técnico extremamente qualificado, que é o da Agência Nacional de Águas, da ANA,
e do Operador Nacional do Sistema do ONS. É muito importante que essa frente parlamentar, né, que foi criada, de pessoas que estão interessadas, de políticos aqui da nossa região, senadores também, ONGs, as prefeituras, é importante que eles entendam que do outro lado você tem um grupo que é extremamente qualificado e eles discutem esse problema de forma técnica. Do lado de cá vai ter que começar a levantar essa bandeira técnica também. Quando estava no Comitê de Bacia e também na Lago, eu fazia debates frequentes com, por exemplo, o ONS, né? O Operador Nacional do Sistema, que é quem determina quanto vai gerar de energia elétrica no Brasil. E eles são altamente qualificados, realmente. São engenheiros, técnicos, que têm anos e anos de estudo. E a gente vai muito movido pela emoção, como o senhor disse, né, na nossa conversa, mas tem que se prover de conhecimento técnico. O debate precisa elevar o nível, sem fazer trocadilho nenhum com a cota 762, mas precisamos ter também conhecimento técnico. A universidade traz isso para a gente. E também a gente precisa continuar a pressão legítima sobre o parlamento, porque ele vai produzir as leis. Mas óbvio que ele não vai produzir uma lei que seja nociva. Ele não vai também produzir uma lei que prejudique a geração de energia. Não é isso que a região quer. Nós queremos que produza a energia que o Brasil precise, mas respeitando a região. E qual que é a condição técnica para se chegar a isso? Então, eu acho que você explicou bem aí essa questão, por exemplo, fazendo um paralelo com a pandemia, que tem, infelizmente, aterrorizado, né, a nossa cidade, aterrorizado o mundo inteiro, não é só o Brasil, né? Acho que há um conhecimento que precisa ser produzido, analisado, entendido, e a busca de um medicamento, de um remédio ou de uma vacina vai precisar de pesquisa, vai precisar de conhecimento, vai precisar de muito trabalho. E claro que as universidades, né, estão à frente disso. E a Unifal, você falou aí do sedimento, eu agora nesses dias, junto com o meu professor, seu colega, Marcelo Latuf, estive fazendo um trabalho de monitoramento do sedimento, em acompanhamento do satélite, todo um trabalho bastante complexo que a universidade pode fazer, mas que é muito complexo. Para entender como que se dá a acumulação, por exemplo, o assoreamento, como que a agricultura tem influência na água, tudo isso que é muito importante, a universidade pode fazer, porque isso leva tempo, leva energia, custa muito dinheiro e muito esforço dos pesquisadores, dos professores, né? Por isso eu acho um grande privilégio a UFENAS ter uma universidade, duas, como você lembrou bem, a Unifenas também tem um trabalho importante nessa área, e a Unifal, né? Então, duas universidades. Aqui, Alfenas aqui é quase uma ilha, para você chegar em Alfenas tem que passar em cima de alguma ponte, tem que passar sobre a água, porque senão não consegue chegar em Alfenas, né? Ou a ponte do Rio Machado, aqui ou lá perto de Machado, ou a ponte famosa, a Ponte das Amoras, ou as balsas, tem duas balsas que fazem as ligações aqui na região. Então, assim, fundamental agora é qualificar o trabalho político e emocional da região com conhecimento técnico. Isso eu estou plenamente de acordo com você. Isso é muito importante, Pedro, porque é o seguinte, eu acompanhando, é a primeira vez, assim, eu até falei isso na reportagem, que isso é muito bom, é muito importante, ela traz uma luz de esperança. É que a última audiência pública que teve em Brasília, a Agência Nacional de Águas e eu acho que o presidente da ANA e da ONS, eles estavam presentes, eles defenderam as suas bandeiras e tem um grupo de políticos, né, que estão articulando. E é muito importante a gente, como sociedade, como cidadão, a gente entender esse tipo de movimento. E isso
tem, assim, na história recente, esse é o momento que nós estamos mais próximos de realmente ter uma rediscussão do nível do reservatório. Por quê? A cota de 750, que é a cota mínima, ela foi uma cota que ela foi pensada naquela época, né, na década de 60, e ela tinha um único foco, foi um outro tempo, era uma outra realidade econômica, era uma outra realidade política, né, se eu for muito bem da ditadura, não existia espaço. Hoje em dia foi dado o direito para a sociedade participar das discussões, ter voz. E a cota 750, ela é uma cota onde Ela é muito técnica, né? Ela é muito técnica é, com a visão de geração de energia elétrica. E mais nada, geração né? de energia elétrica, exatamente. E aí, o que a gente tem? A gente tem que entender de forma técnica, porque é o seguinte, quando você vai lá nas audiências, a gente vê exatamente isso. E o pessoal, o representante da ANA, que levou o estudo lá em Belo Horizonte, na audiência que teve aqui no estado, ele disse assim, ó, nós vamos ter um prejuízo de tanto, nós teríamos que gastar, se não me engano, era 370 milhões nos 3 ou 4 anos onde teve a crise hídrica, né? Nesses últimos anos. Inclusive, foi a maior crise hídrica desde a antes da década de 50. Nunca se teve um registro, né, de tanta redução de pluviosidade no país, como aconteceu Professor, nos eu prédios. vou até dar uma traduzida, se me permite. Claro, Seca, pode ficar à vontade. seca, Uma não seca. choveu. Foi uma É, seca sem precedente histórico. Parece que exatamente. Ela não, a não gente tinha se registro. esquece rapidamente, mas lembra que São Paulo passou uma dificuldade, o sistema Cantareira, por exemplo, entrou em colapso, eles chegaram Exatamente. no que eles falavam diariamente na televisão, o volume morto. Aquela época e até agora, recentemente também, essa escassez, essa seca foi algo bastante severo, né? Exatamente. Mas aí, Pompilho, isso é uma questão muito importante. Existem questões que elas precisam ser enfrentadas. E o governo federal, tanto a Agência Nacional de Águas, que é um órgão técnico que auxilia a gestão das águas no país, como o Operador Nacional do Sistema, a ONS, que O controla a sistema produção de energia, elétrico, as o empresas sistema hidrelétrico. elétricas. Até o pessoal fala cobra de Furnas. Furnas recebe um boletim semanal do que tem que produzir de energia diariamente ao longo da semana. Então, ela é obrigada, por contrato, a produzir aquela energia. Ou seja, quem controla é a chamada ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. É quase Então, um ente invisível, desconhecido da é, população, mas que tem exatamente. poder. Eu até falo isso em aula, assim, eu me permito a fazer essa análise. Infelizmente, o Operador Nacional do Sistema, que é o que controla a produção dos diversos tipos de energia, ele é considerado como um usuário de água de produção de energia. Então, muitas vezes a ONS ela se posiciona acima dos outros usos da água, como a navegação, como a agricultura através da irrigação e Precisaria, os outros talvez, usos tão importantes. professor Clipson, que a Agência Nacional das Águas, a ANA, junto com os seus comitês, né, porque é ela que é o grande comitê, vamos dizer assim, né, que tivesse mais poder, que pudesse se contrapor tecnicamente, como você já pontuou bem aqui, tecnicamente, a ONS que só pensa Em em valores. valores. E que é uma entidade privada, inclusive, ela não é uma entidade, ela não é um ente público. O Operador Nacional do Sistema não é um ente público, é um ente privado, mas que tem um poder muito grande sobre a geração de energia e não dialoga com os outros usos. Acho que a ANA, talvez, junto com os comitês, precisa ser mais empoderada, por isso a sociedade civil, as ONGs, precisam compreender isso. Porque falar em ONS, a maioria da nossa população talvez jamais tenha prestado atenção ou ouvido falar, né, do Operador Nacional do Sistema, que é o grande poderoso no sistema elétrico nacional, né? A ONS ela é uma agência, né, vinculada à ANEEL. Ela funciona, né, apesar de ter esse direito privado, né, como
como o senhor falou, ela é de direito privado, mas ela tem vamos dizer assim, ela está Até a debaixo autoridade. da autoridade da ANEEL. Então, a ANEEL é a agência maior e o Operador Nacional do Sistema, que é o responsável por organizar a produção de energia, de gerenciar esse processo de produção de energia. Então, é um órgão que ele tem esse poder de provocar a oscilação da água no reservatório. Mesmo, até isso é uma coisa que a gente fala, né? Ele deveria participar mais do processo de gestão para quando ele fosse discutir essa produção de energia. Porque essa oscilação do reservatório, ou seja, quando ele precisa produzir mais energia, que a água sai do reservatório, isso vai impactar nos outros usos da água. E isso nunca foi feito. A ONS ela não faz esse tipo de discussão. Ela pode até considerar alguma coisa em alguns lugares, mas ela toma suas decisões de forma independente, né? E isso que é importante nesse tempo de hoje que a gente está vivendo e que essa frente parlamentar ela tem agora. Antes ela tinha assim, um interesse muito grande da comunidade social, mas hoje ela tem a responsabilidade de liderar esse processo, né? De rediscutir, porque a gente precisa rediscutir essa cota. Já foi feita uma sinalização de aumentar, mas realmente precisa ter estudos técnicos, impacto econômico, impacto social dessa oscilação, no caso, para cima, ou seja, se fala na cota 762, a cota 762, ela realmente traz condições de se ter usos, né, dessa toda parte do turismo, do turismo náutico, das pousadas e tudo mais, ela dá condições para isso, mas também, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, se for a cota 762, vai ter um impacto econômico na geração de energia. E nos royalties, né? Nos royalties também que os municípios ganham. Então, isso pode ter uma redução. Então, todos esses valores, né? O que vai ganhar, o que vai Precisa perder, ter um tem que debate ser amplo, discutido. mas com a participação da sociedade civil, Exatamente. pressionando sempre o parlamento no sentido de ter uma melhor solução possível, né? Acho que, professor, acho que nós dois ficaríamos aqui algum tempo conversando sobre isso. Uma primeira conversa, quero agradecer a gentileza de ter aceitado o convite. Acho que esse é um tema importante, que continua a luta, mesmo com a pandemia, né? Mas que, passada a pandemia, ela voltará com muita força. Então, eu quero agradecer né, dizer que fiquei muito contente e tenho certeza que os nossos espectadores, os telespectadores, não sei como que dá o nome, vão aprender muito com a verdadeira aula do professor Clípson Alves dos Santos. Viu, professor? Um forte abraço. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, é sempre bom a gente falar, é um tema que me entusiasma, né? Eu já estou envolvido com isso há muitos anos, a minha Dá para vida perceber. acadêmica, é um assunto que a gente gosta, a gente ficaria realmente muito tempo conversando, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição para futuras conversas, não só aqui, mas na universidade, em qualquer outro lugar também. E a função nossa, né, e da universidade é a gente contribuir de alguma forma, não só do ponto de vista técnico, mas em questões relacionadas a todas as discussões, né, sobre o desenvolvimento da nossa região. Né, a gente comunga do mesmo objetivo, né, colaborar, contribuir para que a região ela possa se fortalecer. Né? Agradeço, muito obrigado, estou à disposição. Forte abraço. Obrigado.